Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Triângulo Nerd de 2024. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje nós vamos começar o nosso ano nesse primeiríssimo episódio, voltando aí dessas 2 semanas de ato, com a mais recente série do universo Marvel que estreou aí no Disney Plus e no Star Plus, a série Echo. Então, sem mais delongas, vamos lá! Echo é a primeira série que a Marvel lançou para maiores de 18 anos e ela estreia o selo Spotlight, que é um selo que a Marvel agora está tentando trazer e emplacar para a transmissão de histórias que teoricamente são mais desgrudadas ali da saga principal que esteja em vigência ali na Marvel, né? Que nesse caso, no momento, seria a saga do multiverso, que inclusive a gente nem sabe muito bem aí como é que vai ficar, né? Devido à saída do Jonathan Majors, o papel de Kang, pelo processo dele, etc e tal. Mas hoje, nós vamos falar aqui, comentar sobre a série que teve o seu lançamento no dia 9 de janeiro, chegou com, também pela primeira vez, com todos os seus episódios direto, foram 5 episódios de, em média, 40 minutos de duração. E a série, ela é meio que um spin-off, né? A personagem, ela foi introduzida na série do Gavião Arqueiro, que estreou em novembro do ano retrasado, em 2022. E a personagem, ela tem como alter ego a Maya Lopes, né? Maya Lopes, ela é ali uma espécie de sidekick do Rei do Crime. Ela é uma mulher que faz parte ali da gangue do Rei do Crime, né? De uma das gangues ali do Rei do Crime. E ela entrou pro mundo do crime pelo fato do pai dela já estar inserido, né, nesse mundo. Só que o pai dela acaba sendo morto pelo Ronin, e ela caça o Ronin, que era ali uma outra versão, digamos, do Gavião Arqueiro na série dele. Nessa série do Gavião Arqueiro, ela acaba descobrindo que o próprio Rei do Crime, que ela considerava meio que um segundo pai para ela, foi um dos interessados, um dos mandantes da morte do pai dela. Então ela vai atrás do Rei do Crime, e a série do Gavião Arqueiro, a última vez na qual nós vemos a Maya e o Rei do Crime é quando ela dá um tiro no rosto dele, né, na cabeça do Rei do Crime. Na série dela, aqui, a gente vê ela tendo que enfrentar as suas origens, a sua própria família real, quando ela retorna para sua cidade natal em busca de minar as operações que eram do Rei do Crime, de modo a tomar o controle ali, digamos, da vida do crime da região, né, e do grupo que era do Rei do Crime anteriormente. No entanto, ela acaba descobrindo que ele não morreu com o tiro que ela deu, e aí agora ela vai ter que lidar com essa relação que ela tem com ele, com a própria família, com as suas origens, enfim, com toda a sua história. Cara, a personagem, ela tem, além de tudo, deficiência auditiva e ela não tem uma perna, além de que ela também tem origem nativo-americana. Ali na série, ela tem origem da tribo Choctaw, que é uma tribo nativo-americana. Uma coisa que eu já trago aqui de curiosidades, antes da gente entrar realmente nos comentários da série, inclusive já deixo aqui o aviso de spoiler, nós vamos comentar sobre os 5 episódios da série de maneira completa e livre, tá? Então já saibam aqui que vai ter spoiler, beleza? Uma das curiosidades que eu vou trazer é que a série, ela não teve essa questão da representatividade nativa-americana somente na personagem em si, né? Atrás das câmeras, nós também tivemos pessoas indígenas, alguns dos atores ali, eles são realmente nativo-americanos, e um dos roteiristas, ele é da tribo Choctaw. Inclusive, a personagem, ela teve, digamos assim, a sua origem meio que modificada, porque nos quadrinhos ela é de uma outra tribo, só que como o roteirista, ele é dessa tribo Choctaw, eles introduziram, né, os criadores ali, os desenvolvedores da série, eles acabaram colocando a personagem nessa tribo também, né, com origem nessa tribo, para que pudesse ficar mais fidedigna, né, as representações ali que seriam realizadas. Bom, mas partindo para a série em si, Bruno, quais são as tuas primeiras impressões sobre Echo? Cara, assim, essa série ela é muito ecológica. Meu Deus do céu. E a gente escuta muito esse ar de ecos. Meu Deus do céu. Tem mais uma preparada ainda ou já foi? E a gente vê aquela questão também de economia. Isso, boa. Calma. Voltamos com tudo, hein? Pé direito. Agora vamos falar da parte legal da série. Eu acho muito legal essa questão dessa parte de representação nativa americana, né? Eles tentando aí
se redimir de alguma forma com os pecados de várias décadas atrás, né? Mas assim, a série ela é bem interessante, justamente por essa questão que tu falou que é para o público maior de idade, né? Ter mais 18. Então, ela tenta ter esse lado mais sombrio, ao mesmo tempo que ela mostra pra gente, assim, aquela questão de conexão, porque até mesmo o título da série diz então a gente fica se perguntando por que disso, e a série ela meio que vai dissolvendo e mostrando pra gente a história do porquê desse nome. Então eu acho isso muito interessante. Também aquela parte onde a história ela te conta todo o passado de uma geração, né? O começo ali de um nascimento de um povo e aquela questão de sempre que aquela pessoa, né, aquela representante desse poder do Echo, né, naquele tempo, ela tá precisando, tá passando por um momento crítico, ela consegue receber um dom, consegue receber forças, e não só esse dom é passado, mas também o conhecimento, a experiência é passado de geração em geração. O que eu não gostei muito foi no final, mas quando eu chegar lá, a gente fala sobre isso. Mas as primeiras impressões da série são bem boas. Tem toda aquela questão de comunicação, que a série é uma coisa que você tem que realmente prestar atenção. Não pode parar de olhar para a tela, porque senão tu vai perder conversas, porque, como o Rafa falou, ela é deficiente auditiva, então ela conversa por linguagem de sinais. Então tu tem que ver realmente a série, tu não pode olhar pro lado para te poder entender a conversa de todo mundo. É uma série, como eu falei, que tem essa pegada meio estranha por causa dessa questão da linguagem, mas ao mesmo tempo isso é um diferencial que atrai a gente, porque deixa a gente... como é que eu posso dizer? Deixa a gente atento e pega mais nossa atenção, pra gente não perder nada ali do que tá acontecendo. Então, vai ser uma série bem diferenciada em todas essas questões. Parece que a Marvel, ela decidiu começar o ano com uma coisa nova e nessa parte deu certo. Cara, Echo é a primeira de várias coisas, né, pra Marvel, porque é a primeira série spin-off, já que ela saiu do Gavião Arqueiro, é a primeira maiores de 18, é a primeira série que foi lançada inteira, né, que não foi semana a semana os episódios, né, que não foram semanais os episódios. É uma série também que é a primeira desse tal selo Spotlight, que a Marvel tá tentando implementar agora. Inclusive, eu vou até te perguntar logo assim, tu acha que funcionou? Pra mim, é uma série que ela funciona muito bem, mesmo que tu não saiba nada do que aconteceu com o personagem Gavião Arqueiro. Eu acho que esse background do que aconteceu com ela é interessante, mas o primeiro episódio da série, ele situa bem o passado dela, a relação dela com o Rei do Crime. Ele dá ali uma montagenzinha bem rapidinha do que aconteceu ali no Gavião Arqueiro. Então acho que realmente, nesse sentido desse selo, da ideia deles de fazer produções e tu não precisa ter assistido outras coisas pra assistir ela, eu acho que funcionou bem, eu não sei pra ti. Funcionou, cara, porque, como tu mesmo disse, eles dão uma resumida no contexto dela, do que ela foi importante na série do Gavião, e depois eles começam o dissolver da história dela só. Então, funcionou bem. Eu acho que esse resuminho que teve já foi o suficiente, e mesmo que se não tivesse resumo, a história dela sendo contada, né, em relação à relação dela com o Rei do Crime, já bastaria também. Eu acho que se não tivesse selo e contasse só dessa forma, ia fazer a gente se perguntar e querer ver também Gavião Arqueiro. Pois é. E aí, dentro desse contexto de primeiras coisas, né, eu acho que a Marvel, ela realmente começou a arriscar um pouco mais aqui na série e mudar um pouco, né, o caminho que ela estava seguindo, principalmente por essa lógica de ser uma herói mais urbana, uma heroína, né, mais urbana. Se bem que ela não é bem uma heroína, porque ela é uma bandida, né, então ela é uma anti-heroína ali. É uma série que é focada numa anti-heroína, aí já teve isso no Loki, né, mas aqui mais forte, ela é uma anti-heroína, eu diria até que com mais força, mais propriedade, porque o Loki, ele tava naquela jornada meio que se tornar um herói, né, apesar de ser uma outra versão dele que a gente vê, que era realmente vilão, mas o arco dele prossegue ali pra direcionar ele pra ser um herói realmente. E ela não, ela é uma anti-heroína mesmo, porque ela tá lutando ali contra a galera do Wilson Fisk, mas pra se tornar a rainha do crime, entendeu? Então, não dá pra dizer que ela é uma heroína na série.
a Marvel ela modificou bastante nesse sentido, né, com a série, o status quo no sentido do que ela costuma fazer. E isso por si só, eu acho que foi um excelente respiro pro que a gente vinha acompanhando, né? A gente já gostou, já falou muito bem aqui da segunda temporada de Loki, ainda que ela tenha uma barrigada ali no meio, né, como a gente comentou. E aqui a gente já vê também um caminho um pouco mais diferente, já que a segunda temporada do Loki, ela toma um caminho interessante ali de encerrar realmente o arco do personagem. Eu acho que a gente assistir algo que tem peso por si só, que tem uma construção de história dentro de si, e que encerra arcos ou realmente conta coisa ali dentro, é muito bem-vindo, tendo em vista que a Marvel costuma fazer muita coisa que parece sempre escada para a próxima coisa. Escada para o próximo arco, escada para o próximo filme, revelação do que tá pra frente. E eu acho que no início, principalmente, e agora, pelo menos com as duas últimas produções, que foi a segunda temporada de Loki e a dessa temporada de Echo, ainda que Echo dê claramente a entender que trará uma continuação ou vai ter alguma consequência de alguma forma em séries futuras, seja numa segunda temporada dela mesma, ou na série do Demolidor, etc., eu acho que ela por si só ela tem um arco e eu acredito que seja bem sólido. A gente entende aonde a personagem começa, lá ali no início, óbvio, né? Começa no início. Onde ela tá ali no início e onde ela chega ali no final. E aí o arco, a própria questão dela com o rei do crime, com a família e com ela mesma. A gente consegue ver esse desenho de uma maneira muito clara. E não tem aquela coisa da... Até tem uma cena pós-créditos, mas não tem aquela coisa da cena pós-créditos que traz um outro personagem, ou, oh meu Deus, faz uma revelação absurda e algo do tipo. Não, é uma série bem autocontida, realmente, e eu acho que, nesse sentido, foi um ótimo respiro, realmente. É uma série que eu acho muito sólida, e eu vou dar isso como primeiras impressões, daqui a pouco eu aprofundo mais, mas acho que é uma série muito sólida. As séries da Marvel, pra mim, elas sofrem muito com, ou elas têm um meio que dá uma barrigada, ou elas começam muito bem e terminam horrível, ou o inverso, ou elas começam mais ou menos e aí terminam bem. É sempre assim, ela nunca é sólida. Nunca são sólidas. Talvez a WandaVision seja mais sólida, mesmo assim o final ainda é um pouco menos interessante do que é o seu início e o seu meio. Mas essa série da Echo, eu acho que ela é a mais sólida de todas, cara. Ela não tem altos e baixos. Tu podes achar ela mediana, se tu achar mediana, se tu achar ruim, se tu achar excelente, ela vai ser excelente, mediana e ruim a temporada inteira. Porque ela não muda muito ali o arco dela. Inclusive, é uma história um pouco também diferente, não só por todos os aspectos que eu já citei, mas porque ela também não é uma série que tem porradaria o tempo inteiro, que ela não tem essa coisa de grandes acontecimentos, de superpoderes, nada disso. É uma série que ela é mais um drama do que qualquer outra coisa. Ela é um drama de personagem, inclusive, tá? Sem ter até, por exemplo, uma cena de ação ali no episódio 3, que eu diria até que ela é um pouco deslocada, mas eu já vou chegar lá daqui a pouco. Mas assim, no fim das contas, a série em si, ela tá muito mais preocupada em construir o arco dessa personagem, mostrar como essa personagem ela tá se entendendo e se descobrindo depois de tudo que foi revelado pra ela, né, ali na série do Gavião Arqueiro, depois dela sair das asas do Wilson Fisk e tal, e acompanhar esse reencontro também dela com a família, etc e tal. Então, eu acho que é uma série que tá muito mais focada nisso do que na porradaria e etc, e eu gostei, cara, pra mim foi muito bem-vindo. Eu queria citar essa parte aí, esse ponto do anti-herói, né? Que pode ser tanto o começo quanto o final de um anti-herói. Porque quando, vamos dizer assim, vamos colocar assim, ela é apresentada pra gente como uma ótima anti-herói aqui nessa parte, porque a gente sabe que ela foi lá, se vingou do Fisk, depois ela foi, voltou pra sua casa, pra onde sua antiga família morava. E a gente olha e fala, pô, ela vai voltar, vai tentar recomeçar de novo e tal, mas aí não. Ela volta pra recomeçar, pra tentar ser a rainha do crime, e ela meio que vai atrás do tio dela, o tio Henry e tal, e quando ela chega lá, a gente olha e fala, pô, ela vai rever os parentes dela, vai falar com a avó dela, com a prima dela e tal, só que aí quando ela encontra um dos primos dela, ela explica pra ele que não quer que ninguém saiba que ela tá lá. E ela tem essa relação dela com a prima dela, que considerava ela irmã, só que elas foram separadas, né, por causa da morte da mãe dela, que a avó dela culpa o pai dela, e sempre vai culpar o pai dela pra sempre por causa disso.
E isso não ficou bem explicado em relação às duas famílias ali. Parecia meio que um conto de Romeu e Julieta. E quando ela era criança, ela tinha a priminha dela lá e eram melhores amigas e tal, blá blá blá. Quando ela chega lá, ela não quer papo com ninguém. Ela é tipo o anti-herói desgarrado, assim, o filho desgarrado. Ela vai atrás dos interesses dela, ela vai com um objetivo e quer fazer aquele objetivo. A família dela, além dela não querer envolver, ela também não quer papo, de nem dizer oi. Aí ela aponta para um lado de uma anti-herói. Ela olha e fala, pô, essa menina tá focada e tal. Ela não é aquele tipo de anti-herói que é meio comédia e meio sarcástico, não. Ela é aquela pessoa séria, um personagem sério e foda-se. Então eu quero fazer o meu serviço aqui e ser a rainha porque eu mereço. Pronto. É isso. Ela mostra isso e eu acho muito boa essa posição. Só que quando ela vai... quanto mais tempo ela fica ali naquela cidade, mais ela vai se aproximando da família dela e isso vai deixando ela, não vou dizer fraca, vai deixando ela mais mole. Que é o que chega na parte final ali, onde ela descobre que ela tem essa questão do eco, né? Que é o poder que ecoa durante gerações. E esse poder foi passado ali, não sei se momentaneamente, pra prima dela, a Julie, e pra Shula, que é a avó dela. Então fica esse problema pra mim do final, que o poder foi passado pra ela, juntos com a experiência e tal. Tem uma lutinha ali meio bosta, que eu não gostei daquela luta final. E isso é um começo de um anti-herói ou é um começo de um super-herói? Porque a gente vê que ali ela deu uma enfraquecida, deu uma amolecida, a família dela importa de fato, né? Como deveria importar. Mas e aí? Agora que ela sabe que ela tem esse dom, agora que ela sabe que ela pode fazer isso, ela vai virar uma heroína ou ela vai continuar como um anti-herói? É essa pergunta que fica, entendeu? Tipo, e aí, Marvel, vocês vão fazer isso com todo o personagem? O personagem ele tem um passado interessante, ele tem uma história interessante, mas aí vocês apontam ele como um anti-herói ou como um vilão e fazem uma transformação, uma mudança nesse personagem, que não é necessário, porque, tipo, entendemos que ela ganhou ali os poderes do Echo, né, que é passado de geração e tal, para geração, e aí, o que ela vai fazer com esses poderes, o bem ou o mal? Se ela tá no caminho para ser a rainha do crime, que é o que ela queria ser, então que ela siga esse caminho. É isso que eu acho que deveria acontecer. Mas como a Marvel não mostra isso pra gente geralmente, ela provavelmente vai voltar e vai ser uma heroína. Então vai ficar chato. Cara, se vai ficar chato eu não sei. Eu sei que a gente vai precisar realmente esperar pra ver os próximos passos da personagem no universo, né? Porque eu vou entrar agora pra falar justamente dessa questão das transformações que a personagem sofre ao longo da série. Eu acho que as transformações, elas são bem pontuadas e bem justificadas. Esse quesito justificativa, eu acho que tá bacana, tá ok. Porque a gente vê ela chegando lá, ela tem um objetivo, porque ela acredita que... na cidade, né? E aí ela tem um objetivo porque ela acredita que o rei do crime tá morto, então ela quer meio que assumir ali as coisas dele, enfim. E aí, quando ela descobre que ele tá vivo, ela acaba meio que entrando ali numa... como é que eu posso dizer? Ali já no quarto, inclusive lá pro terceiro episódio, na verdade, é o episódio onde a família dela acaba sendo meio capturada, e aí já bate aquela coisa de tipo, pô, ela se importa com aquelas pessoas, então ela parece que já tem aquela coisa de se arrepender de levar aquele perigo pra eles, sendo que o tio dela já tinha avisado que isso ia acontecer, e ela só cagou e andou pra isso. Aí quando ela percebeu que na verdade ela não tava no controle das coisas, parece que ela já ficou com o cu na mão ali. E aí quando chega o rei do crime, que ela encontra ela de novo, eu achei interessante essa construção, ou melhor dizendo, esse desenvolvimento ali da relação dos dois com essa carga toda do passado, porque ficou aquela coisa do tipo assim, pô, ela tomou coragem uma vez pra conseguir dar o tiro na cara dele, só que agora parece que ela pesa, né, muito toda a relação que eles tiveram, por mais que ele tenha traído ela e tal, parece que ela não consegue realmente desapegar daquela relação e daquela espécie, pelo menos na cabeça dela, talvez tenha sido uma espécie de cuidado que ele tenha tido com ela. E eu acho isso uma complexidade de relação e de sentimentos que é muito interessante, de verdade, de acompanhar. E aí depois a gente vê que ela meio que sai da cidade, né? E aí o rei do crime fica puto porque ele tinha chamado ela pra ir com ele pra Nova York e ela não vai.
ela abre mão tanto da família dela quanto dele, a princípio pelo menos parecia assim, só que ele vai atrás da família dela, e aí usa a família dela, de certa forma meio que pra atrair ela de volta, se bem que ela acaba sendo atraída de volta porque o primo dela, né, manda uma mensagem dizendo que a tia e a prima deviam ter chegado lá numa festa e não chegaram, na comemoração ali dos nativos americanos, da tribo dela. Ela volta pra cidade, entende que o Wilson Fisk foi atrás da família dela e tal, enfim. E aí combate ele novamente. Todas essas viradas, com os pontos que eu citei, elas são bem demarcadas, dá pra compreender o passo a passo que a personagem segue pra chegar ali no final, com a ligação com a família dela. Ela também conversa com a avó, né? A avó meio que abandona ela por causa da morte da filha, e no caso era a mãe da Maya, né? E isso deixa umas certos traumas emocionais da Maya, elas conversam sobre isso também. Elas não chegam a uma resolução das coisas, mas elas pelo menos sentam e conversam, né, pela primeira vez em décadas. Então, tu consegue entender no final por que ela abre mão do rei do crime, por que ela combate ele, por que ela tá com a família, e enfim, tu consegue entender. Dito isso, né, demarcando que eu compreendo todas as transformações da personagem, eu acho que foram um pouco rápidas demais. Por quê? Eu acho que são sentimentos muito complexos para serem modificados de forma tão rápida. A própria situação com a avó dela é um exemplo. Essa mulher, teoricamente, que ela tem raiva porque abandonou ela, porque largou ela de mão, ela diz mesmo, né? Pô, eu precisava de você e você se importou só com você mesma. E, enfim, que é uma questão assim, até a questão da avó dela é interessante, porque realmente, como é que tu lida, sabe, com uma situação onde tu tens raiva do pai da criança, do pai da tua neta, porque tu sabe que direto ou indiretamente foi ele que causou a morte da tua filha, e tu acaba, tu tem todo esse peso emocional em ti, toda essa aflição, né, quanto a esse acontecimento, querendo ou não, ela perdeu a filha, mas ela, ao mesmo tempo, joga tudo isso em cima da neta, que não tem nada a ver com a história, sabe? Que é uma criança, mas tu entende também o lado da avó. Então é um arco dela que é muito complexo, é muito sensível e é compreensível. Só que a conversa delas, pra quem tinha tanto ódio da avó por tudo que aconteceu, em uma conversa, eu digo meia conversa porque ela levanta e vai embora, a Maya, né, levanta e vai embora no meio da conversa. Em meia conversa, parece que depois ela já tá de boa com a avó, entendeu? É um sentimento que me parece muito complexo para ser resolvido com meia conversa. A mesma coisa é as questões que ela passa com o Rei do Crime. Ela era fiel ao Rei do Crime na série do Gavião Arqueiro. Quando o Gavião Arqueiro revela pra ela, quando o Clint Barton, né, revela pra ela que o Wilson Fisk teria solicitado a morte do pai dela, né, digamos assim, encomendado a morte do pai dela, ela fica contra o Rei do Crime, ok, compreensível, ela toma coragem de dar o tiro na cara dele, tudo bem. Quando ela descobre que ele tá vivo, como eu falei, a gente vê que ela meio que parece que revive aquela coisa do sentimento de, pô, querendo ou não, esse cara cuidou de mim, etc e tal. Só que, porra, tu não tinha passado a odiar o cara porque ele mandou matar teu pai? Então por que agora esse sentimento de ódio parece que já não pesa tanto? Sabe, se tu deu um tiro na cara dele lá atrás, por que agora quando tu teve a chance de matar ele lá no final da série, tu não fez isso, entendeu? Todas essas questõezinhas, eu acho que eu entendo os acontecimentos e eu entendo por que ela se modifica, mas pra mim, essas modificações são um pouco mais simples do que deveriam, entendeu? E eu acho que isso torna compreensível, mas um pouco mais fraco o arco pelo qual e as mudanças pelas quais a personagem passa ao longo da série. Tem essa questão também do Wilson Fisk, que ele teve o problema, o passado dele com o pai dele, né, que ele acabou tendo que matar o pai dele pelas coisas que ele fazia com a mãe dele, e o que aconteceu a partir daquele momento transformou ele e fez ele ser a pessoa que ele é hoje. Uma pessoa totalmente terrível, temível. Só que aí quando ele encontra a Echo, quando ela tá pequenininha ali, ele dá aquela questão de proteção, ele passa a ter ela como uma filha e passa a proteger, a ser uma figura paterna para ela. Tanto que tem aquela cena ali dele indo buscar ela na escola e ele vendo o cara do doce, ele tratando ela mal, do sorvete, e ele acaba espancando o cara, e depois ele fica com medo da reação que ela vai ter ao ver ele todo ensanguentado, né? E ela vai lá e dá uma bica no cara, é muito engraçado. Mas também mostra ali a conexão que ele tem com ela, que ele fala, eu e ela somos parecidos ali e tal. E é tipo assim, cara,
tudo bem que tem toda essa questão dele olhar pra ela como uma filha, ele olhar pra ela como uma figura que pode ser o braço direito dele, que tem que estar com ele ali do lado, mas aí leva toda aquela justificativa. Cara, tu levou um tiro na cara dessa pessoa. Essa pessoa te queria morta e te quer morta em vários momentos. Por que que tu faz tudo aquilo que ele fez, entendeu? Ele parece que ele tem aquele negócio de eu quero ter o controle da pessoa, eu vou tentar manipular ela de diversas formas para que ela volte ao meu lado, mas, cara, ela deu um tiro na tua cara, entendeu? Não, acabou a confiança morre ali. Então essa parte do Fisk sendo um pai, mas um pai irracional e cego, é um pouco forçada para mim. E aquela questão do final também, onde a gente vê que a mãe da Maya, ela meio que cura o coração dela ali e tal, e ela acaba tentando curar o Fisk, salvar ele do trauma, ou tirar aquela pessoa que estava dentro dele, aquilo que fez ele ser o que ele é. Ela foi lá, chegou na memória dele e fez ele mudar, fez ele não ser mais aquilo. Mas essa que é a pergunta, ela fez de fato? Isso aconteceu? O Fisk chegou lá, se levantou e falou, o que foi que você viu? Aí foi embora pra casa dele, entendeu? E cadê o conflito? O conflito terminou porque ela tentou salvar ele, entendeu? Ela tentou salvar a cabeça dele. O Fisk não tinha um trabalho a fazer. Tipo, pegar o Rei do Crime, que é um personagem muito grande e muito emblemático, é um cara totalmente violento, ele resolve tudo na porrada, ele não tem problema de sujar as mãos. A gente vê ele em vários quadrinhos, a gente viu ele em Demolidor, a gente viu ele nos jogos do Homem-Aranha também, no filme do Miles Morales, a gente vê como é que ele age, entendeu? Em relação à família, tudo bem que em relação à família também é mostrado como ele é uma pessoa leal, é uma pessoa fiel, mas também a gente sabe que ele é impiedoso com as pessoas que traem ele. Então, tipo, querendo ou não, mesmo ele tratando ela como filha, ele sabe, não é nem que ele não sabe, ele sabe como é que funciona aquele mundo. Ele tinha que eu amo ela, não quero matar ela, tudo bem, então se afasta. Mas a forma que ele tentou trazer ela de volta pro lado dele, e mesmo vendo que foi um fracasso, ele sabendo que ela vai rivalizar com ele não tomar as medidas certas, né, meio que naquele universo no mundo do crime, pra resolver o problema, fica feio, entendeu? Fica tipo, que reizinho fraco, ele perde toda a moral, todo o poder, entendeu? Tipo, a gente tá vendo aqui uma questão de família, mas essa família aí não é nem um pouco, não é nada parecida com uma família criminosa. É um pai e uma filha, né, entre aspas, né, porque ele só reconhece ela como filha, e ela vê ele como uma figura paterna, mas que eles não têm nenhum laço sanguíneo. Então, tipo, cara, ela tirou na minha cara. Você eu já tinha matado fazia tempo, mas não. De todas as oportunidades, várias vezes que ele teve a chance, ele ficou lá, tentando, mesmo sabendo que não ia dar certo. Aí o que acontece no final? Ele deixa ela viva. E o que acontece no final? Ela deixa ele vivo. Entendeu? Então, tipo, toda aquela tensão de senão eu vou te matar, ou eu vou te matar porque eu quero ser a rainha do crime, e eu pensei que já tava morto, e ainda mais ainda, tu matou o meu pai, acabou tudo no final, porque ela literalmente falou, eu vou te curar. Aí ele, será que eu fui curado? Não sei, vou-me embora. E ficou isso. Cara, é assim, eu acho que ele faz aquilo porque é meio que a forma dele dar uma segunda chance pra ela. Tipo, meio que uma sensação, tipo assim, eu entendo o que tu fizeste porque eu meio que te traí, eu matei teu pai, eu entendo a tua raiva, mas beleza, eu tô disposto a passar por cima disso caso você retorne pro meu lado, né? E aí, quando ela não retorna, ele toma a atitude que ele toma de sequestrar a família dela e tal. Mas eu não desvalido de maneira nenhuma a tua opinião, porque realmente eu entendo, assim, que realmente fica parecendo essa lógica do eu fiz uma coisa errada, e aí tu me traíste de volta, eu vou entender. Não parece muito a atitude realmente do rei do crime, porra, entendeu? Não parece, tipo, uma atitude do Wilson Fisk. Não, eu vou ser compreensível, afinal eu também fui filho da puta com ela. Sabe? Essa minha filhinha, essa Maia. Cara, não, é a cena do pica-pau, né? Essa Maia, passando pano. É o próprio meme do pica-pau. Pois é, entendeu? Eu tentou me matar, ai. É por isso que eu digo, cara, eu acho que a série, de uma maneira geral, ela coloca elementos suficientes para que a gente entenda as atitudes dos personagens.
No entanto, entender essas atitudes e realmente achar que elas deveriam acontecer daquela forma, digamos assim, são duas coisas diferentes. Tipo, beleza, eu posso entender que o rei do crime, eu vou te dar uma segunda chance, afinal eu te enxergava como minha filha e tal. Então eu entendo, eu consigo justificar por esse lado. Por outro, eu também compartilho desse sentimento levemente incômodo que tu falaste, que tipo assim, porra, mas o cara é o rei do crime, tipo, ele é impiedoso. Querendo ou não, agora que a Marvel parece ter indicado que realmente as séries da Netflix fazem parte do cânone do MCU, né? E, claramente, fariam parte ali do passado da série da Echo, né? Ali do que aconteceu no universo da Echo. Esse rei do crime seria o mesmo que a gente viu na série do Demolidor. Cara, a primeira cena do maluco, ou uma das primeiras cenas do maluco na série, é ele esmagando a cabeça de um cara com a porra da porta do carro, velho. Entendeu? E outra, tipo, o quanto ele é imparável. Eu não preciso nem voltar na primeira temporada de Demolidor pra isso. Na própria série do Gavião Arqueiro, como ele é imparável, lutando. E como ele é impiedoso mesmo, como tu falaste. E realmente fica complexo, sabe? Essa situação. A não ser que a gente possa justificar justamente por esse ponto que tu falaste da família. A Maya, ela não é uma personagem qualquer na vida do Wilson Fisk, né? Ela é uma pessoa que ele enxerga como filha dele. E o Wilson Fisk, a gente vê que todo esse trauma com o pai dele talvez traga essa coisa dele do tipo assim, eu preciso fazer diferente do jeito deturpado e psicótico e louco que seria do personagem. Mas tipo assim, cara, eu preciso fazer algo diferente porque meu pai falhou comigo e eu não posso falhar com ela. Tanto que é algo que ele mesmo fala, né? Tipo, eu fiquei do teu lado, mas eu percebi no fim das contas que eu falhei com você do mesmo jeito que meu pai falhou comigo. Então eu acho que esse background do personagem talvez justifique um pouco mais também essa segunda chance que ele dá pra ela, né? Mas eu valido, cara. Eu acho completamente válido esse teu incômodo do personagem, sabe? Também pode soar um pouco realmente não como algo que o Wilson Fisk faria, entendeu? Parece aquele negócio quando tu tá jogando um jogo, aí pra te matar o boss, pra te liberar o boss pra te jogar, tu tem que matar ele. Aí o boss é totalmente difícil, aí quando tu libera ele pra jogar, ele é uma porcaria. Foi exatamente isso que aconteceu, tipo, a gente sabe como ele é, a gente vê como ele é, mas aí a Maya liberou o chefão. Ela consegue jogar com ele, entendeu? Aí quando tu consegue jogar com ele, é uma porcaria, tipo, é um gatinho. É o Naruto quando virou amigo da Kurama, entendeu? É a Kurama clássica versus a Kurama do Shippuden. Mas assim, agora falando de alguns aspectos positivos, ainda tenho mais uma coisa negativa pra falar da série. Duas, na verdade. Mas eu vou pra alguns aspectos positivos primeiro. Que assim, eu gosto muito da relação familiar construída pra Maya. E eu gosto também das transformações pelas quais ela passa, ainda que eu já tenha pontuado que existe um certo nível de fragilidade pela rapidez com que elas ocorrem. Mas eu acho, como eu falei, elas estão justificáveis. E a relação dela com a família, eu acho que é um ponto crucial pra isso. Eu acho que todos os personagens da família dela têm uma personalidade que se faz presente na série. Tudo bem que eles não necessariamente, nem todos pelo menos, têm um arco próprio. Eu acho que a avó dela até ainda tem ali alguma coisinha que a gente pode dizer que é transformada, que ela passa por algum tipo de transformação, mas de modo geral, os personagens eles servem para o arco da Maya, mas pra mim tudo bem. Eu acho que são personagens que estão bem colocados. As interações deles com a Maya são muito interessantes, toda a relação de cumplicidade e complexidade que existe entre essa família e entre eles e a Maya, pra mim tá muito bem colocado. Eu gostei muito da representação, não só do fato de eles usarem realmente o tempo inteiro a linguagem de sinais, sabe? Eles não dão uma engambelada ali, tipo, a Maya entende, tipo, consegue ler lábios, foda-se, entendeu? Não vamos ficar falando aqui com ela normal e foda-se a linguagem de sinais. Não, é o tempo inteiro utilizando linguagem de sinais, é o tempo inteiro trazendo essa questão da história indígena, da história dos nativos americanos, dessa tribo, sabe? Isso, da questão da história deles, possui um papel fundamental da questão da força de resistência, né, desses povos, esse papel de resistência, de poderes que eles precisam. E quando eu digo poderes, eu não falo poderes no sentido de super-heróis e tal, né, que até a gente tem aqui com o tal do Echo, como tu bem ressaltaste. Mas eu digo de poderes que precisam ser desenvolvidos, de liderança, de força de vontade, e até
de habilidades físicas mesmo, que vão sendo passados devido não só à cultura, mas à própria história de exploração e de agressão que eles sofreram. Eu acho que isso tá bem colocado aqui, de forma algumas coisas até mais singelas do que outras, mas eu acho que é muito bem colocado e tem um papel importante na narrativa e no arco da personagem. Talvez pudesse ser ainda mais presente, talvez, mas eu acho que do jeito que tá aqui, pra mim, foi o suficiente. Eu achei muito satisfatório esses aspectos, né, que eu citei aqui. E além disso, eu gosto também das cenas de luta como tu falou, né, com exceção da última cena, que eu acho muito ruim, da cena do episódio final. Mas as outras cenas, a primeira cena dela com o Demolidor, que tem um plano de sequência muito legal. A cena dela lutando ali no terceiro episódio, naquele local de patinação, é muito legal também. Então eu gosto das coreografias de ação nessas cenas. E eu gosto da cena do trem também, etc. No entanto, aí partindo para as coisas que me incomodam também, como eu falei, o final, eu compartilho da tua opinião, não vou nem me estender muito. Acho que a luta final não é muito legal. O fato dele trazer a Maya ali pro local com a avó, né, dela e a prima, reféns, e aí ele meio que faz todo um preâmbulo pra matar elas, fora que elas chegam inteiraça, né, pô, o cara queria matar elas, é o rei do crime, tu imagina que elas iam chegar já toda ferrada lá, tipo, espancadas, cacete, e não, elas chegam inteiraças, de boas, ele primeiro vai bater um papo com a Maya, sabe, então realmente essas coisas ficaram frágeis pra mim. Eu acho que realmente na questão da representação do rei do crime, talvez eu quisesse, eu acho, como eu falei, eu acho justificáveis as atitudes que ele toma com a Maya, beleza, ok, mas mesmo comprando essas questões, eu acho que faltou realmente a gente ver um pouco desse lado mais, sabe, mais sanguinolento mesmo, mais filho da puta dele, que é uma marca, né, muito registrada do personagem. E, além disso, como eu citei mais no início do podcast, a série ela é mais um drama de personagem, né, de desenvolvimento da Maya e tal, do arco dela e da relação dela com a família e com o Wilson Fisk, não necessariamente uma série de herói, ou de super-heróis, etc e tal, né, que tenha porradarias, ações direto, enfim. Só que eu acho que ao mesmo tempo a série ela tem uma certa resistência em se entender como um drama, e ela acaba tendo que forçar certas coisas que que não casam tão bem com a mensagem, ou com o arco final ali no qual ela quer chegar, né? Com o ponto final no qual ela quer chegar. Vou exemplificar. Tem duas situações. A primeira é justamente essa luta na terceiro episódio. É legal a luta, a coreografia e tal? É. Só que ela parece sem propósito, porque acontece tudo aquilo, os caras vão atrás dela, ela tem toda aquela luta, ela tira uma porrada de cara e tal. No final das contas, ela acaba perdendo, que até aí tudo bem, né? Não é esse o problema. Mas não é que ela foge, não é que acontece alguma coisa extraordinária pra ela conseguir fugir. Não. É o próprio Wilson Fisk que liga pros caras, né? Fica claro ali. Ele fala, ó, não pode matar ela. Porra, não é pros caras, tipo assim, terem avisado antes. Olha, a gente sabe que a Maya tá em tal lugar, o fulano aqui falou que capturou elas pra gente, a gente vai lá, atrás dela. Já era pra eles terem chegado lá com essa ideia de que, tipo assim, a gente não vai lá pra matar ela, a gente vai, sei lá, pra tirar ela da mão do cara e levar até o Wilson Fisk ou algo do tipo, entendeu? Então, pra mim, toda aquela cena de ação, a sensação que me dá é que ela é vazia e que ela acaba estando ali só meio que pra dar um check de, beleza, terceiro episódio, a gente precisa ter uma cena de ação aqui, porque senão a galera vai achar chato, sabe? E a mesma coisa pra mim é a questão da cena do segundo episódio do trem, que se encaixa no arco dela de, nossa, preciso virar a rainha do crime, sei lá, algo do tipo. Só que essa questão, ela, pra mim, ela meio que acaba ficando de lado muito rápido quando ela descobre que o Wilson Fisk tá vivo. Não existe meio que digamos assim, um embate entre, pô, eu queria isso aqui, mas agora ele tá vivo, como é que eu vou lidar com isso e tal, o que eu vou fazer? Eu não senti, pelo menos, esse embate, sabe? E essa dúvida dela. Ela meio que abre mão, esquece que ela tava com aquele objetivo e vai pra outro lugar. Sendo que aquele segundo episódio meio que foi todo voltado justamente pro plano dela em busca desse objetivo. Quando ela muda de ideia, o segundo episódio soa um pouco mais vazio do que ele deveria, entendeu? Então eu acho que a série, apesar dela ter 5 episódios, talvez ela pudesse ter... Beleza, a gente leva a Maya pra lá, a gente já mostra essa situação, de repente, do trem no primeiro episódio, a gente traz o segundo, traria, de repente, nesse segundo episódio,
essa questão da família dela meio que começando a sofrer as consequências, ela meio que se reaproximando ou não da família e tal. E aí, no final do segundo episódio, já traria o Wilson Fisk revelando que tá vivo, pra que no terceiro episódio ela pudesse passar por todo esse embate, e no quarto e quinto episódio talvez a gente visse realmente os dois um contra o outro, de modo que a gente teria mais tempo pra acompanhar realmente tanto essa virada da personagem, vendo ele vivo, tendo que mudar os planos dela, né? E também teria mais tempo, de repente, pra ele realmente ficar contra ela de vez e ver a gente ter visto esse lado dele mais raivoso mesmo, mais sanguinolento atrás dela, atrás da família e tal, sabe? Eu acho que a série, ela ficou ali no meio termo de eu quero ser um drama, mas eu também preciso ter a ação e tal. E aí ela acabou colocando coisas que, no fim das contas, não se pagaram tão bem. Eu até fiz uma analogia com a minha noiva. É mais ou menos uma lógica assim. Desculpa a analogia meio estranha, mas eu acho que vocês vão entender. Que é assim, é como se tu chega na tua... Tipo assim, tu acorda de manhã, tua mãe tá fazendo, sei lá, um doce de leite. E aí ela te dá pra provar o doce de leite, fala, pô, tá muito gostoso o doce de leite. Aí, sei lá, tu sai de casa e vai trabalhar. Tu pergunta pra ela, na verdade. Pô, mas pra que a senhora tá fazendo doce de leite? Ah, eu tô fazendo uma sobremesa. E ela não fala o que é. E aí tu vai trabalhar. Quando tu chega na tua casa, ela te entrega um pudim de sobremesa. E o pudim tá uma delícia. Beleza, só que aí tu fica assim, cara, o pudim tá uma delícia, bacana, mas e a porra do doce de leite que eu provei de manhã? O que aconteceu com ele? E é mais ou menos isso que eu senti no final da série. O que ela me entrega é legal. Tipo, o que ela me entrega é legal, é bacana, mas eu fico me perguntando, mas e o início, sabe? Que tu tava construindo, que era muito legal também. O que aconteceu? Por que vocês fizeram com ele? Sabe, por que vocês abriram mão dele, afinal de contas, daquele arco? Então, é isso. Eu acho que a série, ela meio ficou nesse meio termo e ela não conseguiu ser excelente. Talvez ela pudesse ser excelente se ela focasse mais no drama, focasse mais nessas relações, realmente. E eu acho que ela quis levar as coisas meio que em banho-maria, o que é meio irônico, considerando que ela arriscou já ser uma série mais 18, e é isso, eu acho que ela acabou ficando mediana. É muito sólida pra mim, de modo geral, mas ela acaba ficando mediana. Em relação a essa parte aí do mais 18, era exatamente o que eu ia falar, porque a série, ela se dispôs a ser mais 18, então aquela cena final, ela poderia ter um peso relacionado justamente a isso. Como tu falou, a gente podia ter visto a avó e a prima dela ali um pouco mais maltratadas, né? E o Wilson tivesse feito alguma coisa com elas, até para instigar um ódio, assim, na Maya. Mas também é aceitável elas não estarem, porque, como eu falei, fizeram dele um tiozão, um paizão. Então ele não queria machucar a família dela de fato, só queria trazer ela pro lado dele, mostrar que ele podia fazer. Mas aquela cena de luta final, onde todas elas ganham um pouquinho ali do poder e começam a bater nos caras ali, ela deveria ter esse peso do mais 18, entendeu? Poderia chegar e falar assim, olha, a Maya pegou os poderes dela aqui, e por ela ser uma anti-herói e não uma heroína, tá todo mundo aqui na porrada, e é isso, entendeu? Poderia ter sido um peso maior. Vai arrancar o braço de alguém aqui, bater na cabeça do outro, entendeu? Pô, ia ter um peso maior em relação não só a série, mas também na questão dessa questão do mais 18. Porque se tu quer proporcionar uma experiência, a gente entende, entendeu? A gente entende que é mais real, que o que a gente faria seria aquilo. Porque, como eu falei, quando a gente vê uma série dessa, o nosso hype já tá muito lá no alto. Porque se tem herói, anti-herói, alguma coisa assim do tipo, a gente só quer saber agora de produções no estilo The Boys, que é produções para maiores de 18 e que mostram de fato o que aconteceria se um super-humano enfrentasse seres humanos normais. Então, tipo, tem essa questão. A partir do momento que eles trouxeram essa realidade pra gente, que é o que faz a gente ver aquilo e se interessar, que é tipo, pô, e se isso fosse real, eles deveriam ter feito dessa forma. Um pouco mais de violência para mostrar de fato o que um super-humano faz em relação ao humano normal. Entendeu? Então, tipo, atualizou isso também. Ficou muito aquele final de filme de sessão da tarde. É por isso que eu não gostei muito do final. Bom, então vamos para nossas notas. Qual é a tua nota, Bruno, para a primeira temporada aí, a princípio, de Echo? Eu dou nota 7, como eu falei, tem esses probleminhas aí que a gente sempre vai achar, mas no contexto geral é uma série muito boa. É bem divertido assistir
trouxe aquela tensão mais dramática, então é bom. Nota 7. Passa de ano. Eu fico com a nota 7,5. Eu gostei genuinamente do arco da personagem, gostei de muitas coisas, ainda que eu encontre, né, algumas fragilidades, conforme eu citei aqui. E o último comentário que eu vou deixar é: assistam a abertura da série. Cara, essa abertura, olha, eu costumo pular aberturas, eu ignoro aberturas de modo geral, mas a abertura de Echo, mano, tá muito bonita, a música é muito legal, então, enfim, tá muito foda. Assistam a abertura da série, beleza? Então é isso, galera. O primeiro episódio do Triângulo Nerd Podcast do ano vai chegando ao seu final. Sejam muito bem-vindos a mais esse ano conosco. Fiquem por aqui, nós vamos trazer muito mais conteúdos ao longo desse ano para vocês, beleza? Vamos ter algumas mudanças por aqui, então eu pretendo trazer mais informações ali no Instagram. Eu pretendo trazer também, de repente, algum conteúdo ali pro Instagram com dicas ou com alguns comentários mais rasos, assim, mais superficiais de filmes e séries que a gente não traga aqui, tá? Então já nos siga por lá no Instagram, Triângulo Nerd Podcast, beleza? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, dependendo da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Fica aqui o meu abraço, o meu pedido de nos acompanhem ao longo desse ano e até a próxima. É isso aí, galera. Até a próxima. E escutem o eco do seu coração. Isso é tudo, pessoal.